Meus irmãos, vamos para o estudo da palavra do Senhor. Nós estamos ao longo desses meses estudando sobre alguns personagens bíblicos e estamos nos debruçando sobre a história de Daniel, a biografia de Daniel e sobretudo ali em alguns aspectos escatológicos do livro de Daniel, que foi ele mesmo que escreveu. E hoje vai ser a quinta mensagem sobre Daniel. Diga quinta mensagem. Quem pegou essa série sobre Daniel desde o início, desde a primeira mensagem, glória a Deus, tem sido muito edificante na igreja. E eu gosto sempre de fazer um breve espiritual resumo, para que a gente possa relembrar onde estamos, para que então a gente prossiga, estando com o coração aberto, para que o Senhor vai falar nessa manhã. Nós estamos dando o capítulo 2 de Daniel, e o capítulo 2 fala que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho. Ele, preocupado com o futuro do seu reino, não conseguia dormir, e Deus deu a ele um sonho. Só que o rei Nabucodonosor não lembrava do sonho, e ele ficou perturbado, porque o sonho trouxe a ele agitação emocional, trouxe a ele medo, trouxe a ele uma horrenda expectativa do futuro, mas ele não conseguia lembrar do seu sonho, muito menos da interpretação do sonho, o que esse sonho queria dizer. O que o rei fez? Mandou chamar todos os sábios do seu reinado. Vieram à presença do rei os astrólogos, os magos, os feiticeiros e sobretudo os caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram a elite espiritual da Babilônia. Os caldeus eram responsáveis por discernir as vozes dos deuses. Era a elite espiritual que vendia verdade, que vendia espiritualidade no reino da Babilônia. E quando os sábios de Nabucodonosor chegaram na presença dele, ele falou o seguinte: eu tive um sonho e estou muito perturbado. Eu quero que vocês me falem a interpretação do sonho. O que os sábios disseram? Ok, rei, então me conte o que você sonhou. Me fale qual foi o sonho. Aí o rei falou: não, eu quero que vocês me falem a interpretação do sonho, mais que isso, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei. Olha que desafio. Ficou muito claro para nós, quando estudamos esse trecho da história, que o rei Nabucodonosor não queria um Deus que comentasse o seu sonho, ele queria o Deus do sonho, ele queria o Deus da história. Em outras palavras, o que o rei estava dizendo é o seguinte: se vocês servem ao Deus verdadeiro, então o Deus verdadeiro que me deu o sonho, ele tem poder de dizer o que eu sonhei e a interpretação do sonho. Ele não queria um Deus que revela CPF, né, pastor Jefferson? Ele não queria um Deus para comentar o que ele tinha sonhado, ele queria um Deus para falar o que ele tinha sonhado e dar a interpretação. Porque o mesmo Deus, irmãos, que tem poder para interpretar o sonho, tinha poder para dizer o que ele havia sonhado. E aí, os caldeus, a elite espiritual da Babilônia, o que eles disseram? Ó rei, é impossível dar a interpretação do sonho se antes você não disser para nós o que você sonhou. É interessante, irmãos, que os sábios da Babilônia vendiam espiritualidade, mas pararam diante da impossibilidade. E é interessante a gente pensar que o impossível revelou o Deus verdadeiro. Irmãos, o impossível não pode nos parar, porque nós servimos ao Deus dos impossíveis. Aquela falsa espiritualidade vendida pelos sábios da Babilônia caiu por terra diante da impossibilidade.
Somente Daniel, que servia ao Deus dos impossíveis, pôde revelar o sonho e dar a interpretação do sonho. Então, ouça o que eu vou te dizer nessa manhã. Sempre que você estiver diante do impossível, você está diante da oportunidade de revelar o Deus que você serve. Quantos creem nisso? Uma enfermidade, uma porta financeira que se fechou, uma porta de trabalho que não se abre, uma circunstância familiar que pode parecer aos olhos humanos impossíveis. Sabe de uma coisa? Servimos ao Deus dos impossíveis. Às vezes uma condição emocional, uma batalha interior, uma circunstância que você está vivendo e parece que é impossível. Você está diante da oportunidade de revelar o Deus que você serve, que é o Deus dos impossíveis. O impossível não pode parar um crente. Quantos creem nisso? Os sábios da Babilônia pararam diante da impossibilidade, porque eles vendiam uma pseudo-espiritualidade. Mas diante do impossível, eles pararam. Ali foi o reconhecimento das trevas e das potestades malignas, de que havia uma falsa espiritualidade na Babilônia. E aí, quando o rei Nabucodonosor, ele ouviu dos seus sábios: não podemos interpretar o sonho, não podemos fazer o que você está nos pedindo. O rei ficou possesso, literalmente. O que o rei fez? Mandou matar todos os sábios, mandou matar os magos, os astrólogos, os caldeus, inclusive Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que estavam terminando o seu estágio probatório para serem sábios de Nabucodonosor, para fazer parte dessa elite espiritual da Babilônia. E importa a gente pensar, irmãos, a prepotência de Nabucodonosor, porque quando ele ouviu um não, o que ele fez? Mata todo mundo. Já que vocês não podem fazer o que eu quero, já que vocês não vão fazer o que eu estou pedindo, já que vocês estão me dando um não, então vou mandar matar todo mundo. Porque tem gente que é assim, não sabe ouvir não. Ouve o não e fica triste, ouve o não e desanima, ouve o não e quer largar tudo, ouve o não da esposa, do esposo, e isso é motivo para o caos se estabelecer no casamento. Ouve um não de Deus e desvia. Irmãos, Deus ouve não da gente todos os dias, porque todos os dias Deus fala: não peca, e a gente peca, e ainda assim não nos abandona. Mas a gente muitas vezes ouve um não e fala: não vou mais para a igreja, não vou mais servir ao Senhor, porque Deus me deu um não. Deus não quer conceder o meu pedido, Deus não quer fazer do jeito que eu quero que Ele faça, então eu vou embora, eu vou desistir, eu vou abrir mão do meu chamado. Porque tem pessoas que é assim, para no não. E a pessoa, se Deus fosse parar com você nos nãos que você dá a Ele, todo dia Ele fala: não peca, você peca, não desobedece, você desobedece, e ainda assim Ele continua te amando, insistindo em você, investindo na sua vida. Nós não podemos parar no não, irmãos. O não é proteção de Deus para nós. Quantos creem nisso? Diga assim: o não de Deus me protege. É proteção para nós. E aí, diante desse decreto de que todos os sábios deveriam morrer, Arioque, chefe da guarda de Nabucodonosor, foi até a casa de Daniel e seus 3 amigos. Quando Daniel ficou sabendo de que havia um decreto onde todos os sábios deveriam morrer, Daniel falou: Arioque, me dá um tempo, porque eu vou orar ao Senhor, e o Senhor, o Deus dos céus, vai me revelar o sonho e a interpretação do sonho. Irmãos, me chama a atenção que Daniel, diante da impossibilidade, porque homem nenhum poderia interpretar o sonho e falar o sonho de Nabucodonosor, diante dessa impossibilidade, o que Daniel fez? Ele orou. Porque é assim, irmãos, quando a gente ora, a gente atrai a onisciência de Deus para a nossa circunstância. Quando a gente ora, a gente atrai a presença do Deus que tudo sabe para o nosso problema.
para aquilo que nós estamos vivendo. Daniel nos ensina que em todo tempo nós temos que orar. Crente que não ora, murmura. Crente que não ora, desiste. Crente que não ora, para diante das circunstâncias contrárias. Nós precisamos, irmãos, ter uma prática de oração, porque todas as vezes que você ora, você está atraindo a onisciência de Deus para a sua circunstância. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece, o Deus a qual a Ele não há mistério que não possa ser conhecido e revelado. Quando você ora, você está clamando ao Senhor para que ilumine o seu caminho, para que ilumine a sua jornada. Como diz a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ilumina a nossa jornada, ilumina a nossa trajetória. Nós precisamos atrair todos os dias a presença de Deus para a nossa vida. Quantos podem dizer glória a Deus? E aí, Daniel então, ele vai à presença do rei Nabucodonosor, porque Deus revelou a ele o sonho. Importa a gente pensar, como que Daniel se prostrou diante do Senhor? Daniel clamou pelas misericórdias do Senhor. Senhor, pela sua misericórdia, traz a revelação, traz o entendimento do sonho e da interpretação do sonho que o Senhor deu para o rei Nabucodonosor. E aqui nós temos uma lição também. Qual é a lição? Crente não determina nada para Deus, porque tem crente que acha que pode determinar, né? Deus, faça isso. Deus, eu ordeno. Deus, eu determino. Irmãos, o crente, ele não se comporta assim diante do Senhor. Ele clama pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Não, pastor, mas a Bíblia fala que Elias determinou que não iria chover. Lê Tiago. Tiago está escrito que antes dele dizer que não ia chover, ele orou ao Senhor para que não chovesse. Não interprete a Bíblia através de versículos isolados. Nós clamamos pela graça e pela misericórdia do Senhor. É evidente que diante do mal, é evidente que diante de demônios, você determina. Por quê? Porque a nós foi dado autoridade sobre o mal. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Você não precisa orar, Senhor, será que o Senhor quer que eu ore para expulsar esse demônio? O Senhor já te deu autoridade. Amém? Agora, diante do Senhor, nós nos apresentamos com reverência, clamando a Ele pela sua misericórdia e pela sua graça. E Daniel revela então o sonho ao rei Nabucodonosor, e nós chegamos em Daniel capítulo 2, versículo 36. Projeta por favor aqui, Daniel capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei: o Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois o Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros reinos. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis,
o Deus do céu, levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Coloca a imagem. Essa foi a imagem do sonho do rei Nabucodonosor. Uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, uma mistura de ferro com barro. Nós já estudamos acerca da cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? A Babilônia, o rei Nabucodonosor. Estudamos também sobre o peito e os braços de prata. Que reino é esse? Esse é o reino dos medos persas, que, liderado por Ciro, derrotou a Babilônia e estabeleceu o seu reino naquele tempo. E hoje nós vamos estudar sobre essa terceira parte que representa um reino de bronze. Ali, nos membros dessa estátua, é o ventre e os quadris. Que reino é esse, irmãos? Que reino é esse que derrotou os medos persas e se expandiu na terra? Que terceiro reino é esse? A palavra de Deus e a história nos ensina acerca disso. Daniel capítulo 2, versículo 39, o texto que lemos, está escrito assim: e se levantará um terceiro reino, um reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Esse reino, irmãos, é o reino da Grécia, o reino liderado por Alexandre o Grande, o reino que durou de 330 a.C. a 63 a.C. Importa a gente pensar na simbologia dessa parte da estátua, porque o reino da Grécia está representado por uma parte de bronze. E quando a gente estuda a história, os historiadores vão dizer que o exército de Alexandre o Grande, ele era conhecido como o exército de bronze reluzente, porque a armadura dos soldados de Alexandre o Grande era praticamente toda de bronze. O capacete de bronze, a espada e o escudo com componentes de bronze, a couraça que eles estavam revestidos era de bronze. E é por isso que na simbologia bíblica, Deus ele vai usar dessa parte de bronze para se referir a Alexandre o Grande e ao reino da Grécia. Importa, irmãos, a gente pensar um pouquinho sobre esse reino da Grécia e sobretudo sobre Alexandre o Grande, porque eu creio assim, se está na Bíblia, então nós temos lições espirituais que podemos aprender. Quantos creem nisso? Quando a gente estuda a história, a gente aprende que Alexandre o Grande foi verdadeiramente um grande líder. Ele dominou todo o mundo antigo até então conhecido. E Alexandre o Grande tinha uma forma peculiar de liderar, e essa foi uma das grandes razões do seu sucesso. Como que Alexandre o Grande liderava? Alexandre o Grande, ele liderava pelo exemplo. Alexandre o Grande não era aquele líder que falava assim, vai, e ele não ia. Ele falava, vamos. Alexandre o Grande, ele era linha de frente no seu exército. Quando o seu exército saía à guerra, ali estava Alexandre o Grande, à frente do seu exército, comandando, liderando pelo exemplo, não apenas por palavras. Alguns historiadores vão dizer que Alexandre o Grande era um excelente orador, um homem que fazia grandes discursos, mas não era isso que motivava o seu exército. O que motivava o seu exército era que o exército dele olhava para ele e via alguém comprometido com a causa.
via alguém que estava disposto a morrer pelaquela missão. E por essa razão, o exército também estava disposto a morrer por Alexandre o Grande e pela sua missão. E isso, irmãos, para nós é uma lição importante. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa relação pai e filho, o pai, irmãos, ele lidera seus filhos, ele influencia os seus filhos, sobretudo pelo exemplo. Não é por palavras. Quem ensina por palavras, mas não por exemplo, está semeando, na verdade, incoerência na vida dos filhos. O pai, ele lidera seus filhos, ele lidera a sua casa pelo exemplo. Ele está na linha de frente, ele está trilhando o caminho, ele está vivendo aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega. Da mesma forma, um pastor, como um pastor lidera a sua igreja, não é propriamente pela pregação, mas é pela sua vida. Um pastor tem que ser hábil em manejar a palavra de Deus, como um obreiro aprovado, mas sobretudo, o pastor precisa liderar a sua igreja, influenciar a sua igreja pela vida. Ele vive aquilo que prega. Como que um discípulo lidera? Como que um discípulo, ele influencia outras pessoas? Um discípulo de Cristo, ele vai influenciar, liderar através da sua obediência à palavra de Deus. É assim que ele vai gerar influência. Porque se ele é discípulo, ele está seguindo os caminhos do seu mestre. Então está obedecendo à palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aqui, ele está nos ensinando como ele liderava. Ele liderava praticando o que pregava. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Olhem para mim e façam como eu faço, porque eu faço o que Cristo fez. Eu faço o que Cristo me ensinou. É isso que Paulo está nos ensinando. Ele está nos ensinando a forma correta pelo qual nós exercemos liderança e influenciamos pessoas. E quando a gente olha para esse princípio que Alexandre o Grande, enquanto líder, exerceu, nós identificamos com muita clareza a razão do seu sucesso. Porque, irmãos, em 10 anos, Alexandre o Grande conquistou todo o mundo antigo conhecido, desde a Ásia, Europa, Egito. Alexandre o Grande conquistou em 10 anos todo o mundo antigo, sobretudo em virtude da sua capacidade de liderar o seu exército, estratégia militar. Importa, irmãos, a gente pensar na influência que a Grécia exerceu no mundo. Porque Alexandre o Grande, através do reino grego, trouxe para o mundo uma nova maneira de pensar. A maneira de pensar do grego. Foi da Grécia que vieram grandes filósofos, pensadores, Aristóteles, Sócrates, Platão. E esses homens trouxeram para o mundo uma nova maneira de pensar. Eles começaram a pensar sobre ética, passaram a pensar sobre liberdade, sobre a natureza humana. E a cultura grega se expandiu pelo mundo antigo. Esse processo de expansão da cultura grega nós chamamos de helenismo, que é uma nova forma de pensar. A forma de pensar dos gregos. A sexualidade passou a ser pensada agora através de uma mentalidade dos gregos. Agora, é interessante, irmãos, que o mundo antigo foi exposto a muito conhecimento intelectual naquele tempo. Só que conhecimento intelectual, o avanço humano não representa avanço do reino de Deus. Porque por mais que naquele tempo, através do reino da Grécia, houve um expandir
da consciência humana no que tange a alguns conceitos, a alguns aspectos, a filosofia grega não resolveu o problema da humanidade, porque o homem não precisa de uma filosofia, o homem precisa de um redentor, o homem precisa de um salvador. E foi por isso, irmãos, que mesmo diante de novos pensamentos que haviam naquele tempo, os homens continuavam adúlteros, roubadores, idólatras, porque o avanço humano não representa o avanço do reino. Todo o avanço humano daquele tempo, para Deus, representava apenas uma parte da estátua, representava apenas um reino que foi levantado, mas que seria derrubado, porque o único reino que permanecerá para todo sempre é o reino de Deus, é o reino de Jesus Cristo. Então, o avanço humano, da mesma forma, irmãos, a nossa geração vive um avanço tecnológico tremendo, poderoso, tecnologia caminhando a passos largos, medicina, mas ainda assim, isso não resolveu o real problema do homem, que é o problema do pecado. Por essa razão, quando Deus foi resolver o problema do mundo, Ele não enviou mais uma filosofia, Ele não enviou princípios educacionais, Ele enviou Jesus Cristo, porque o mundo precisava de um Salvador. O mundo precisava de um Salvador, e essa foi a resposta de Deus para as mazelas humanas: Jesus Cristo, um reino inabalável, um reino que dura para todo sempre. Quantos podem dizer amém? A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus enviou ao mundo Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a resposta de Deus para a humanidade, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora observe uma coisa, no final da interpretação do sonho, Daniel, ele vai dizer que uma pedra não cortada por mãos humanas atinge essa estátua, e essa estátua que representa reinos humanos, ela cai por terra, ela é totalmente destruída e vira escombro. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, um princípio fundamental acerca do reino de Deus. O reino de Deus não veio para melhorar o mundo. O reino de Deus não veio para aperfeiçoar reinos humanos. O reino de Deus veio para substituir tudo isso. Veio para verdadeiramente substituir. Não veio para melhorar, aperfeiçoar. Essa pedra que foi cortada não por mãos humanas, porque foi a mão do próprio Deus que cortou essa pedra e atingiu a estátua. Essa pedra representa o reino de Deus. E a gente precisa entender isso, irmãos. Não há comunhão com a luz e as trevas. Não há comunhão do pecado com a santidade. Não há comunhão. Jesus, irmãos, Ele não entrou na sua vida para melhorar a sua vida, Ele entrou na sua vida para transformar completamente a sua vida. Ele não entrou na sua vida para melhorar os seus sistemas. Não, Ele entrou na sua vida para mudar completamente o seu viver. Ele não veio para fazer remendos. E é interessante a gente pensar que Jesus, irmãos, Ele não era marceneiro. Jesus, Ele era carpinteiro. Porque tem uma diferença muito grande. O marceneiro, ele faz o móvel, mas o carpinteiro, ele faz a casa. Naquela época, as casas eram feitas de pedra. Jesus não trabalhava com madeira, Ele trabalhava com pedras. Ele construía com pedras. Jesus, Ele construía a casa, Ele começava do zero.
E é isso que Ele veio fazer conosco. Ele não veio, preencher os espaços vazios da nossa vida. Porque tem gente que se relaciona com Jesus assim: Jesus, aqui está a cozinha da minha vida, coloca um móvel aqui. Aí Jesus vai lá e coloca o móvel. Jesus, aqui é a sala da minha vida, coloca um sofá aqui. Aí Jesus vai e coloca o sofá na casa na sala da sua casa. Jesus não é assim, irmãos. Esse é o seu amigo imaginário. Jesus, Ele faz tudo de novo. Ele quebra o vaso, Ele pisa nos cacos e te faz novo para a honra e glória dEle. Porque não há comunhão com a luz e as trevas. Ele não veio para melhorar a sua vida, Ele veio para transformar a sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai lutar contra o propósito de Deus. Quantos creem nisso? Ele veio para transformar tudo. Irmãos, por mais que o reino da Grécia tenha sido um reino que dominou todo o mundo antigo até então conhecido, dominou territórios, povos, tudo que Alexandre o Grande poderia dominar, ele dominou no seu tempo. Ainda assim, ele era apenas parte de uma estátua, e o seu reino passou, porque os reinos humanos passam. Tudo aquilo pelo qual o homem almeja, passa. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que nós precisamos investir a nossa vida naquilo que não está preso no tempo. Nós precisamos investir a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que atravessará a eternidade. A história de Alexandre o Grande e da Grécia nos ensina isso. Precisamos investir nossa vida naquilo que permanece. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. O que são os tesouros da terra? É aquilo, irmãos, que muitas vezes nós corremos atrás, que os homens estão em busca: riqueza, poder, status social, patrimônio, prazer desconectado do propósito. Tudo isso é tesouro na terra. Mas deixa eu falar algo para você: isso não atravessará a eternidade. Se isso não vai atravessar a eternidade, irmãos, o seu dinheiro, por mais dinheiro que você tenha, não atravessará a eternidade. Nu você veio e nu você vai embora. De mão vazia você veio, de mão vazia você vai embora. O seu dinheiro não vai atravessar a eternidade. O meu não está atravessando nem a rua ultimamente. Quanto mais a eternidade, pastor Jefferson. Significa que a gente não pode sonhar, que a gente não tem que trabalhar? Não, tem que trabalhar, tem que buscar crescer, prosperar. Irmãos, mas nossos recursos financeiros têm que ser usados para investir naquilo que é eterno. O seu trabalho, a sua empresa tem que ser usado para investir naquilo que é eterno, não naquilo que está preso ao tempo. O que atravessará a eternidade, irmãos? Quais são os tesouros do céu em contraponto aos tesouros na terra? A obediência à palavra de Deus, fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, seu caráter diante de Deus, seu serviço no reino, vidas que você coopera para que sejam transformadas. Tudo isso é tesouro no céu. E isso atravessará a eternidade. Então, irmãos, o seu investimento de vida, prioritariamente, tem que ser naquilo que vai atravessar a eternidade, tem que ser em ajuntar tesouros no céu. Se você vive atrás de poder, de riqueza, para gastar nos seus próprios deleites, se você não usa isso para o reino de Deus, isso é tesouro da terra, vai ficar aqui. Como você consegue entender isso? Diga glória a Deus. É interessante a gente pensar que a eternidade, irmãos, revela o verdadeiro valor das coisas. Eu estava lendo Apocalipse capítulo 21, e lá fala da Nova Jerusalém, a cidade que vai descer do céu. E essa cidade, ela tem
características peculiares. E uma das características que mais me chama a atenção é que na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro puro. Diga assim: as ruas são de ouro. Aquilo que é valioso para nós na terra, pelo qual todo mundo corre atrás, no céu vai ser pisado. No céu é pavimento. Sabe por quê? A eternidade revela o real valor das coisas. O fato da Bíblia dizer que a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro, isso não é ostentação, não é exaltação celestial, isso é para mostrar a nós, no tempo presente, o real valor das coisas. O que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte: não corra atrás daquilo que no céu vai ser pisado, não viva por aquilo que vai ser pisado, não dê a sua vida por aquilo que vai ser tão somente pavimento no meu reino. Aquilo que muitas vezes a gente corre atrás e valoriza e vive por isso, nem sempre isso no céu vai ter valor. Quantos conseguem entender isso? E aí nós chegamos no momento em que a história vai nos falar sobre a morte de Alexandre o Grande. Eu queria fazer um paralelo com Daniel capítulo 8, versículo 8. Projeta por favor, Gui. Porque Daniel capítulo 8, Daniel ele vai ter uma visão que é um complemento dessa primeira revelação que ele teve. Daniel teve algumas visões em seu livro, e no versículo 1 do capítulo 8, ele vai falar que essas visões estavam complementando as anteriores. E aqui ele fala, Daniel capítulo 8, versículo 8, ele teve uma visão de um carneiro e um bode. Aí ele fala: o bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Irmãos, Alexandre o Grande morreu com 32 anos, no auge do seu reino, no auge do seu poder. Os historiadores debatem muito sobre essa morte precoce de Alexandre o Grande. Eu não sei se vocês sabem, mas Alexandre o Grande, ele era festeiro, gostava de celebração, de gandaia, de balada. E alguns historiadores vão dizer que depois de vários dias de celebração, de festa, ele adoeceu, contraiu uma febre, em 2 semanas ele morreu, no auge da sua força, no auge do seu reino, vivendo o melhor momento, naturalmente falando, da sua jornada. E é interessante a gente pensar, irmãos, Alexandre o Grande dominou todo o mundo antigo, mas ele não tinha controle sobre a sua própria vida. O que a palavra do Senhor diz: que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Irmãos, nós não temos controle acerca do dia que nós vamos nascer, acerca do dia que nós vamos morrer. Nós não temos controle sobre nada disso, porque nós servimos a um Deus que é soberano em glória, servimos a um Deus que Ele é o Senhor da história do mundo, Ele é o Senhor da história humana. Alexandre o Grande dominou todas as coisas, tudo que os olhos deles viu naturalmente, ele dominou, mas ele não tinha controle sobre a sua própria vida, porque a vida dele estava debaixo do plano soberano de Deus. Deus é soberano. A vida de Alexandre o Grande nos ensina acerca da soberania de Deus, a qual temos que reconhecer todos os dias. Irmãos, Deus é soberano. A questão não é onde você nasceu, a questão não é quando você vai morrer, ou quando morreremos, a questão é como estamos vivendo a nossa vida. Como estamos vivendo a nossa vida? A tradição vai dizer o seguinte, que antes de Alexandre o Grande morrer,
ele fez 3 pedidos. Primeiro pedido, que o seu caixão fosse carregado apenas pelos melhores médicos. Ele ficou 2 semanas com uma febre muito alta, e ele teve tempo suficiente para fazer 3 pedidos. Primeiro pedido, eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos. Sabe qual é a lição disso? É que diante da morte, até os mais habilidosos são impotentes. Diante da morte, os ricos são impotentes. Diante da morte, os poderosos são impotentes. Porque somente Jesus, irmãos, venceu a morte. E quem nele está, vencerá também a morte. Apenas Jesus venceu a morte. Segundo pedido que Alexandre o Grande fez, que todo o seu tesouro fosse espalhado no caminho para o cemitério. Qual é a lição? As riquezas acumuladas na vida não podem nos acompanhar na morte. Terceiro pedido de Alexandre o Grande, isso aqui eu achei interessante, que as suas mãos ficassem para fora do caixão, bem visível. E a lição é: nascemos de mãos vazias e partimos de mãos vazias. Interessante, né? Como a história nos ensina. Irmãos, se está na Bíblia, tem lição para nós. Se está na Bíblia, tem aprendizado para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Que lições tremendas, que lições preciosas. Vamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 34, estamos caminhando para o fim da mensagem. Daniel 2, 34. Daniel falando com o rei Nabucodonosor. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. É interessante a gente pensar sobre essa relação, a estátua de metais, ouro, prata, bronze e ferro. Essa estátua, cada parte dela representa reinos humanos, e o reino de Deus representado por uma pedra. Os metais são muito mais valiosos, numa perspectiva natural, do que uma pedra. O que esses metais representam? Representa a riqueza, o poder, a ouro, prata, bronze. Representa a ostentação humana, os reinos humanos. Representa tudo aquilo que muitas vezes nós estamos correndo atrás. Agora o reino de Deus, ele é representado por uma pedra. Porque a pedra é algo simples. E muitas vezes, por ser simples, é rejeitado pelos homens. É por isso que a pedra representa o reino de Deus. Jesus, ele é a pedra angular, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele é a pedra de esquina. Essa pedra representa o reino de Deus. E essa pedra atingiu essa estátua, atingiu os reinos humanos. E os reinos humanos, todos eles passaram, dando lugar para um novo reino, o reino eterno, o reino que jamais terá fim, o reino de Jesus Cristo. Não é um reino que veio para melhorar o mundo, os sistemas humanos, é um reino que veio para substituir todas as coisas. Isaías capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Aquela pedra que derrubou os reinos humanos se transformou em um grande monte, em uma grande montanha. Isaías já havia profetizado isso. Do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Lucas 20, 17. Lucas 20, 17. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular.
Diga assim: Jesus é a pedra. Diga: o reino de Deus que é estabelecido, em nome de Jesus. Mas nós não somos como esses que rejeitaram a pedra angular. Nós somos como aqueles que, ao passar pela pedra angular, a pedra de esquina, mudaram a sua trajetória, mudaram o seu caminho, mudaram completamente a sua vida. E hoje nós estamos vivendo dentro do reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de alegria. Nós, irmãos, somos embaixador de um reino que existe para todo sempre, que permanecerá para todo sempre. A nós foi dada autoridade para vencer as potestades, os principados. A nós foi dada autoridade para expandir o Evangelho, para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Nós precisamos, enquanto embaixadores desse reino, expandir esse reino. Aonde quer que a gente vá, no nosso trabalho, na nossa casa, somos embaixadores de um reino que permanece para todo sempre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Se coloque de pé em nome de Jesus.